Quando o meu filho me perguntou se eu era lixo, percebi que o jantar de domingo tinha acabado para sempre. Foi assim que tudo começou. Ou talvez tenha começado muito antes. No dia em que aprendi a aceitar o silêncio como prova de amor. Todos os domingos. À mesma hora. À mesma mesa. O jantar obrigatório da família. Lauren, a minha irmã, herdou a casa grande depois que a mãe se mudou para o anexo ao lado. Desde então, ela comanda o ritual, mesa posta. Cheiro de frango grelhado. Risadas que nunca chegam aos olhos. Cheguei às 5:30. Com Daniel, o meu filho de 6 anos, de mão dada comigo. Ele detesta esses jantares. Diz que são barulhentos. Que os primos nunca o deixam brincar. Mas eu sempre respondia: família é importante. Meu amor. Mesmo quando dói um bocadinho naquele dia. Ele não respondeu. Apenas apertou mais a minha mão. Quando entramos, Lauren já estava com o avental, sorriso ensaiado. Olhar crítico. Estás atrasada? Tive trânsito. Trânsito. Ao domingo, aquela risada seca dela perfurou o ar. A mãe estava sentada no pátio, taça de vinho na mão, olhando-nos como quem inspeciona uma ferida antiga, vens cansada. Claire perguntou ela, um pouco. O hospital tem estado cheio. Ah. Mas ainda no departamento de faturação. Não é? Um trabalho estável. Aborrecido. Mais seguro, sorri. O mesmo sorriso que aprendi a usar para não ferir ninguém, nem a mim. Enquanto Lauren cortava o frango, Greg, o marido dela, falava de promoções e viagens. Os filhos corriam pelo quintal. E Daniel, o meu pequeno, ficou parado perto da janela, observando, invisível, como sempre. Há famílias em que o amor se mede pelo ruído. Na minha, o amor morria no silêncio. Sentei-me à mesa. O cheiro a vinho e carne queimava mais do que o sol que entrava pela cortina. Daniel, senta-te aqui. Ao meu lado, Connor, o sobrinho de 12 anos. Revirou os olhos porque ele devia ficar com as crianças. É o lugar dele, porque eu sou a mãe dele. E digo que é aqui. Lauren fingiu rir Connor. Não sejas malcriado, mas o sorriso dela dizia outra coisa. Dizia, ela merece isso. Comemos. Os gêmeos gritavam sobre a escola. Connor queixava-se do professor. Greg falava do bônus. E a mãe, sempre ela, elogiava Lauren. És uma anfitriã perfeita. Querida. Ninguém olhava para o Daniel. Ninguém perguntava nada. Ele cortava o frango em pedaços pequenos. Concentrado, uma forma de se esconder. Até que a mãe perguntou, quase por obrigação: e tu, Daniel? Gostas da escola? Gosto de ler. Ler é importante, disse ela. E virou-se logo para Lauren, retomando a conversa. Foi nesse instante que percebi. O meu filho estava a aprender o mesmo que eu, que o silêncio também pode doer. Depois do jantar, Lauren disse, deixa os pratos. Greg apanha depois, mas eu precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa para não sentir aquele vazio a crescer. Peguei nos talheres. Comecei a arrumar, até a mãe encher novamente o copo. Relaxa. Claire. Estás sempre tão tensa. Palavra bonita para quem não quer dizer fora do lugar. O riso dele soava como um eco distante. E através da janela, vi o momento que marcaria o fim de tudo. Connor chutou a bola contra a cerca, perto de Daniel. Vai buscar. Esquisito. O meu filho apanhou a bola e devolveu com cuidado. Devias chutar. Idiota! Gritou Connor. As risadas dos gêmeos preencheram o quintal. Daniel ficou imóvel. E aquele rubor no rosto dele, o mesmo que eu sentia quando era chamada de a filha fria, subiu-me à garganta. Entrei na cozinha antes que ele voltasse chorando.
Lauren olhou pela janela e disse: Ele é tão sensível. Devia endurecer um pouco. O Connor já era muito mais forte nessa idade. Ele tem 6 anos. A mãe suspirou. No meu tempo. Os meninos sabiam apanhar sem reclamar. Respirei fundo. E no vosso tempo? Também achavam que bater ensina amor? Não é, o silêncio caiu como uma sentença. A mãe levantou as sobrancelhas, e nesse gesto, percebi, não era surpresa. Era desapontamento. É curioso como as pessoas que te dizem, seja forte, são as primeiras a te quebrar. Daniel entrou. Olhos vermelhos. Segurando o casaco, mãe. Podemos ir embora, ainda é cedo. Querido. Mas eu quero ir agora. Olhei à volta. Lauren mexendo no telemóvel. Greg no sofá. A mãe bebendo em silêncio. Ninguém olhava para nós. Senti algo partir cá dentro. Um som mudo. Como um copo a rachar sem se partir. Peguei na mão dele e disse apenas: Vamos! Lauren ergueu o olhar. Já vais. Ainda nem são 7. Temos coisas a fazer. É domingo. Lembra-te, saímos. O ar frio da noite cortou-me a pele, mas pela primeira vez, respirei sem culpa. Daniel caminhava calado, com o casaco arrastando no chão. No carro, perguntou baixinho: Mãe, por que é que a avó nunca fala contigo como fala com a tia Lauren? Fiquei muda. Ele continuou: E por que é que o Connor diz sempre que eu sou estranho? Olhei-o pelo espelho retrovisor. Porque há pessoas que só conseguem se sentir grandes quando fazem os outros se sentirem pequenos. Mas tu disseste que família é importante. É. Mas às vezes, a família que mais dói é aquela que devia cuidar de ti. A estrada estendia-se escura à frente. E no silêncio do carro, percebi. Aquilo não era apenas um jantar. Era o fim de uma lealdade. E o começo de algo que eu nunca tive coragem de escolher. A mim mesma. Às vezes, o amor morre devagar. E renasce no mesmo instante em que deixas de o implorar, depois daquele jantar. O silêncio tornou-se o som de todos os dias. Um silêncio que não era paz, era castigo. O tipo de silêncio que te obriga a duvidar se o amor que recebeste algum dia foi verdadeiro. Nos dias seguintes, a mãe não ligou. Lauren também não. A casa parecia vazia. Mas era uma ausência conhecida. A ausência que vem de uma família que só te procura quando precisa ser útil. Daniel, no entanto, começou a mudar. Ele já não queria ir à escola. Dizia que o estômago doía. Que estava cansado. Mas eu conhecia aquele cansaço, o de ser diferente num mundo que só aceita quem é igual. Uma manhã, encontrei um desenho na mesa da cozinha. Um papel simples, colorido a lápis. Um campo. Uma casa. 3 pessoas de mãos dadas. E no canto, sozinho, uma criança pequena, cercada por uma linha preta. No topo, ele escreveu em letras tortas: Família menos eu. Foi nesse momento que percebi: o que o Connor lhe fez naquele domingo não ficou no quintal. Ficou dentro dele. À noite, sentei-me ao lado dele na cama. Queres falar sobre o que desenhaste? Ele encolheu os ombros. Eles riram de mim. E ninguém disse nada. Aquelas palavras simples, honestas, pesaram mais do que qualquer acusação. Porque ele tinha razão. Ninguém disse nada. Nem a avó. Nem a tia. Nem eu. Durante tempo demais. E quando percebi que o silêncio deles tinha se tornado o meu, entendi o que realmente herdamos da família, não o sangue, mas os medos. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Levei-o à escola. Fiz o jantar. Respondi às mensagens de trabalho. Mas o mundo parecia me devolver o mesmo eco. Não digas nada. Aguenta. Sê forte. As frases que ouvi a vida inteira voltavam como fantasmas. Não cries problemas. Não chores em frente dos outros.
engole e segue. E foi então que a mãe ligou. A primeira vez desde o jantar, Clary. Tens de compreender. O Connor é só uma criança. Não quis magoar ninguém. Sorri aquele sorriso que aprendi a usar quando quero esconder raiva. Uma criança que aprende o que os adultos permitem. Estás a exagerar. Não. Mãe. Estou a acordar. O silêncio dela do outro lado da linha durou 10 segundos. 10 segundos que pareceram 7 anos. Depois desligou sem se despedir. Há silêncios que são tão altos que consegues ouvir o coração a partir-se por baixo deles. Nessa noite, sonhei com a mesa de domingo. As cadeiras vazias. O prato do Daniel intocado. A voz da mãe dizendo: estás tensa, Claire. No sonho, eu respondia: não, mãe. Estou farta de ser o travesseiro onde vocês descansam as vossas culpas. Acordei com lágrimas, mas também com uma clareza fria. Aquele jantar não foi um acidente. Foi o retrato exato da nossa família. Um palco onde a humilhação é tradição e o amor. Um papel mal ensaiado. Nos dias seguintes, Lauren mandou uma mensagem curta. A mãe sente a tua falta. Vem domingo. Faz as pazes. Apaguei sem responder. Porque eu já não queria paz. Queria respeito. E respeito não se pede, conquista-se. Mas Daniel ouviu o toque do telemóvel e perguntou: é a avó? É, vais lá. Não. Por quê? Porque quando alguém te faz sangrar e depois diz que era só uma piada, não é família. É veneno. Ele pensou um pouco e respondeu: então não quero ser família deles. Aquela frase, dita por uma criança de 6 anos, feriu-me mais do que qualquer insulto. Porque percebi que ele estava a escolher o afastamento, algo que eu levei 38 anos a aprender. O silêncio tinha ferido 2 gerações. E eu jurei que terminaria ali. Comigo, nessa semana, fui buscar Daniel à escola. Ele saiu da sala com um sorriso pequeno. Cansado. A professora aproximou-se e disse: ele é muito inteligente, mas fala pouco. Às vezes parece com medo de errar. Sorri e respondi: ele aprendeu isso em casa. Pela primeira vez, disse aquela frase sem me esconder, como quem confessa um crime que não quer mais cometer. Em casa. Sentei-me com ele e fiz algo simples. Li-lhe uma história. Uma história sobre uma árvore que se curvava tanto ao vento que acabou por se partir. No fim, perguntei: o que achas que a árvore devia ter feito? Devia ficar de pé. Mesmo que o vento a odiasse, sorri: é isso que vamos fazer daqui para frente. Ficar de pé, e naquele momento, percebi que o silêncio já não me definia. Era só o eco do que decidi deixar para trás. Aquela noite terminou diferente. Sem mensagens. Sem chamadas. Sem desculpas falsas. Apenas o som tranquilo da respiração do Daniel. E uma certeza. O próximo domingo não seria igual, porque quando o amor te manda calar, o silêncio não é paz. É prisão. Mas o silêncio deles não ficou calado por muito tempo. Na semana seguinte, um único insulto transformou tudo o que restava em cinzas. Domingo. A mensagem da Lauren chegou às 5 em ponto. O jantar está pronto. A mãe quer ver o Daniel. Li aquelas palavras 3 vezes. E contra toda a razão. Fui. Porque parte de mim ainda acreditava que o perdão podia consertar o que o silêncio destruiu. Quando chegamos, tudo parecia igual. O mesmo quintal. O mesmo cheiro a frango e vinho barato. A mãe, com o copo na mão, como um general num campo de batalha antigo. Lauren, no avental branco, dando ordens com o tom doce de quem disfarça desprezo. Olha quem veio, disse ela. O hospital deu folga. É, sim. Achei que a mãe gostava de ver o Daniel claro. A avó sente a tua falta, respondeu, mas sem olhar nos meus olhos. Daniel ficou parado. Inseguro,
Connor estava com a bola nas mãos. Os gêmeos rindo ao fundo. Greg mexia no telemóvel, desligado do mundo. Durante o jantar, as conversas seguiram o roteiro habitual. A mãe elogiando Lauren. O Greg falando de negócios. E eu, apenas tentando não desaparecer. Daniel comia em silêncio, cortando o frango em quadradinhos. Cada som do garfo no prato parecia um pedido de ajuda, quando te habituas a ser ignorado. O silêncio vira abrigo. Mas, naquele dia, o silêncio virou testemunha, depois de comer. Os miúdos voltaram para o quintal. Eu fiquei na cozinha, ajudando a recolher os pratos. O único gesto que me fazia sentir útil. Lauren disse: "Deixa isso, Claire. O Greg trata depois. Eu prefiro fazer. Não sabes relaxar." Pois não. Sempre com essa mania de precisar provar alguma coisa. Não respondi. Porque ela tinha razão. Eu precisava provar. Provar que merecia estar ali. Do lado de fora. Ouvi gargalhadas. Connor estava de novo com a bola. Os gêmeos corriam. E o Daniel? Parado. Sempre parado vai. "Chuta!" gritou Connor. "Eu não quero jogar. Então o que queres fazer?" Esquisito. O som das risadas foi crescendo. Como uma fogueira. Eu ia sair. Mas antes ouvi o som. O som que queimou tudo o que restava em mim. "Lixo pertence lá fora." Foram só 3 palavras. Mas ditas com o tipo de frieza que só os adultos sabem ensinar a uma criança. Virei-me lentamente. Daniel estava à porta. O rosto vermelho. Olhos cheios d'água. Atrás dele. Connor. De braços cruzados. Com um sorriso vitorioso. Os gêmeos rindo. Lauren congelada. A mãe. Olhando para o vinho. Como se a mancha no copo fosse mais importante que o que acabava de acontecer. "Connor", disse eu. A voz baixa. Tremendo, repete o que disseste. Ele hesitou e sorriu. "Lixo pertence lá fora." O silêncio caiu como uma lâmina. Olhei para a Lauren. Depois para a mãe. Ninguém vai dizer nada, nada. Apenas o som do vento batendo na cerca. Lauren abriu a boca, talvez para pedir desculpa, mas não saiu som. A mãe tomou um gole de vinho. E foi nesse instante que percebi. Não era o Connor que me via como lixo. Era elas. Ele apenas aprendeu o vocabulário. Há famílias que te matam devagar, não com ódio, mas com omissão. Peguei no casaco do Daniel. "Vamos." "Filho, mas..." "Mãe." Agora, Lauren deu um passo à frente, Claire. "Estás a exagerar. Ele é só um miúdo, e tu és uma adulta." "Lauren." E ficaste calada. Olhei para a mãe. 7 anos a pagar as tuas contas. A comprar os teus remédios. E nem consegues dizer que isso foi errado? Ela pousou o copo. "Não faças drama." O Connor não quis dizer isso. Então o que quis dizer? Que eu não pertenço aqui. Porque é isso que sinto desde sempre. O rosto dela ficou frio. Vazio. E finalmente, percebi. A minha presença na vida deles sempre foi uma dívida, e agora estava paga. Daniel apertou minha mão. "Mãe. Vamos para casa assente." Saímos. Atrás de nós. Ninguém chamou. Nenhum desculpa. Nenhum fica. Apenas o som das risadas voltando. Como se nada tivesse acontecido. No carro. O silêncio era denso. Daniel olhava pela janela. "Mãe, o Connor chamou-te lixo." "Eu sei." "Mas a avó não disse nada." "Eu sei." "Então, ela também acha que tu és lixo." Fechei os olhos. "Não. Filho." Ela só esqueceu o que significa amor. Ele pensou um pouco. "Mas o amor esquece." Respirei fundo. "Não. Às vezes, as pessoas é que deixam de o praticar, e ali. Naquele carro, percebi que o respeito que eu sempre procurei nos outros só podia começar em mim.
Chegamos à casa. Daniel foi direto para o quarto. Eu sentei-me na sala, ainda com o casaco posto. Peguei no telemóvel. Uma mensagem nova. Da mãe. Apenas 3 palavras. Transferência mensal hoje. Olhei para o ecrã. O sangue gelou-me nas veias. A humilhação ainda quente, e ela a pedir dinheiro. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu. Nenhuma desculpa. Apenas a certeza de que, mesmo depois de me ver quebrar, o único que importava era o depósito no fim do mês. Abri o aplicativo do banco. O polegar pairou sobre o botão. Por um segundo, pensei em todas as vezes que disse, claro, mãe, não se preocupe, eu pago. E então, cliquei em eliminar beneficiário. Senti um alívio tão profundo que pareceu culpa, mas era liberdade naquele instante. Percebi, o lixo não estava lá fora. Estava naquilo que eu deixava que me tratasse assim, nessa noite. Não dormi. A casa estava escura. Apenas o brilho frio do ecrã do computador iluminava o rosto. Na página do banco, a transferência automática aparecia como uma ferida repetida. 200 euros, todos os meses. Há 7 anos. 7 anos de silêncio. 7 anos de justificações. De desculpas. De é só até a mãe recuperar. Recuperar de quê? Da vida que eu lhe carreguei às costas. Abri uma folha em branco. Escrevi: apoio financeiro prestado 2017 a 2024 e comecei a listar cada pagamento, cada conta, cada favor. Aluguer, medicamentos, exames, seguros, o carro que eu coassinei, os móveis novos, o frigorífico, o dentista, tudo. Linha após linha. Percebi que o dinheiro não era o mais caro. O que realmente custava era ter comprado o amor de uma mãe e recebido indiferença em troca. Chamam a isso generosidade. Mas quando dás até doer, já não é generosidade. É servidão. Por volta das 3 da manhã. O documento estava pronto. O total no fim da página parecia uma sentença. 268. 800 euros. Mas o número real era outro. 7 anos de espera por um obrigada que nunca veio. Enviei o e-mail. Assunto: documentação de apoio financeiro 2017 a 2024, destinatários: mãe, Lauren, Greg e Kevin, o irmão que vive longe, mas que sempre achou que eu exagerava. Cliquei em enviar. O som do e-mail a sair foi quase libertador. Mas também doeu como arrancar um espinho que esteve preso tempo demais. Na manhã seguinte, o telemóvel não parou. Primeiro a mãe. Claire. Precisamos conversar. Depois a Lauren. O que é isso? Não pode simplesmente parar de ajudar a mãe. Depois Kevin. O mais moralista de todos. Perdeste o juízo. Ela é tua mãe. Mas ninguém escreveu o que realmente importava. Desculpa, deixei todos sem resposta. Pela primeira vez, escolhi o silêncio. Mas agora era o meu, e não o deles. Há uma diferença entre ficar calada por medo e ficar calada por paz ao meio-dia. Kevin ligou Claire. Ouve-me. Isto é uma loucura. A mãe não consegue viver com 600 euros por mês. Consegue. Já fiz as contas. Tu não podes ser tão fria. Fria é deixar o próprio neto ser humilhado e fingir que nada aconteceu. Silêncio do outro lado. Connor realmente disse isso, sim. E sabes o que é pior? A mãe ouviu. E riu, ela riu por dentro. Sim. É o riso de quem acha que merece tudo. Até o teu sacrifício, Kevin suspirou. Então vais mesmo cortar? Não. Já cortei. E sabes o que descobri? Que eu não devia pedir permissão para parar de sangrar. Desliguei.
E chorei. Mas foi um choro diferente, não de dor, mas de libertação. Como quem abre a janela depois de anos num quarto sem ar, o silêncio dos outros é cruel. Mas o teu próprio silêncio pode ser cura no fim do dia. Lauren apareceu à minha porta. Tentei não abrir. Mas Daniel viu-a pela janela. É a tia, disse ele. Confuso. Abri. Ela estava nervosa. O cabelo desfeito. O rosto sem maquiagem. A mãe está em pânico, começou ela. Imagino Claire. Não faças isso. Ela não tem como pagar o carro. O seguro. Ela não precisava de um carro. Vive no teu quintal. Tu és tão ingrata. 7 anos de pagamentos e o que recebi em troca foi o teu filho a chamar-me lixo. Diz-me. Lauren, quem é ingrato aqui? Ela tentou disfarçar o embaraço. Ele é só uma criança. Não. Ele é o espelho. E quando olhas para o espelho e não gostas do que vês, não é o espelho que parte. Lauren ficou calada. E nesse silêncio, percebi o medo de perder o conforto que o meu sacrifício garantia, sabes? Disse eu. Durante anos pensei que ser boa filha era pagar contas. Hoje percebi que ser boa filha é não permitir que a mãe destrua a mãe que o meu filho precisa. Ela baixou a cabeça. Tu mudaste. Não. Eu acordei. Lauren foi embora sem se despedir. A porta fechou-se atrás dela, e com ela, o peso de 7 anos de culpa. Naquela noite, sentei-me na sala. Daniel dormia. Abri novamente o computador e olhei para o documento. Cada linha era uma recordação. Cada número. Uma ferida cicatrizando devagar. E percebi algo que nunca tinha pensado. O amor que exige pagamento. Nunca foi amor. Durante 7 anos. O silêncio foi a minha prisão. Mas agora, é o som da minha liberdade. O telefone vibrou uma última vez. Uma mensagem da mãe, Claire. Por favor. Vamos resolver isto. Estou arrependida. Olhei para o ecrã. Sorri. Mas não respondi. Porque às vezes, o perdão não é uma resposta, é o fim da conversa. 3 dias depois do e-mail, o telefone tocou outra vez. Número da Lauren. Mas a voz era da mãe Claire. Sou eu. Fechei os olhos antes de responder, diz. Mãe, precisamos conversar. Por favor. Não desligues. Suspirei. O que queres que eu diga? Quero que ouças. Quero pedir desculpa. As palavras saíram hesitantes. Como se lhe doesse mais dizê-las do que me doeu ouvi-las. Desculpa por quê? Por domingo? Pelo que o Connor disse, e pelo que tu não disseste. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia preencher a sala inteira. Eu devia ter falado, admitiu ela. Sim. Devias. Mas sabes o que é pior do que o Connor disse? Foi o teu olhar. Mãe. A indiferença. A mesma indiferença que eu senti quando era criança e chorava. E tu dizias que chorar era fraqueza. É curioso. Quando a dor volta, traz o mesmo rosto, só com mais rugas, do outro lado. Ouvi o som de um copo pousando. Eu sei que errei. Mas cortar o dinheiro assim, isso é cruel. Sorri amargamente. Cruel foi ver o meu filho aprender o que é humilhação. E ninguém defendê-lo. Ele é só uma criança, e tu és a avó dele. Tinhas de ser o exemplo. Mas escolheste o conforto do vinho. O silêncio fácil. Em vez de me defender, a mãe chorou. Chorou como quem não chora há anos. Mas as lágrimas dela já não me comoviam, porque eram tardias. Porque só vieram quando o dinheiro parou. Eu sempre fiz o melhor que pude, disse ela. Não. Mãe. Fizeste o melhor para ti. E eu fiz o melhor para nós duas. E mesmo assim, nunca bastou. Silêncio. E depois, com uma voz quase infantil, ela perguntou. Então, não há nada que eu possa fazer. Ah, diz. Olhar-me nos olhos e admitir que me deixaste sozinha, tantas vezes que já nem sei contar do outro lado.
Ela soluçou. Eu tinha medo de perder-te. Não, mãe. Tinhas medo de precisar de mim e eu não estar. E confundiste dependência com amor. O amor que se compra é apenas dívida disfarçada nesse momento. Daniel apareceu na sala. Olhou para mim. Com o cabelo despenteado e o pijama amarrotado, mãe. É a avó. É. Ele se aproximou. Curioso. Do outro lado da linha, a mãe disse: Quero ouvir o Daniel. Deixa eu falar com ele. Olhei para ele. Ele hesitou. Depois, disse baixinho: Diz que estou bem. Mas que não quero jantar lá mais, por quê? Filho, porque lá ninguém gosta de ti. E eu não gosto de lugares que te fazem triste. Fechei o microfone por um instante. Respirei fundo. E então falei: Ouviste? Mãe ouviu um soluço contido, sim. Então entende, eu não te estou a castigar. Estou a proteger o meu filho e a mim, mas e o amor? Claire, o amor não desapareceu. Só deixou de ser incondicional. Do outro lado, silêncio. Mas um silêncio diferente, o de quem finalmente entende. Mesmo que doa, o perdão não apaga o passado. Só impede que ele continue a comandar o presente. A mãe tentou mais uma vez. Posso visitar o Daniel, podes? Mas não agora. Preciso de tempo. E quero que quando vieres, tragas respeito. Não arrependimento. Eu amo-te. Filha. Fechei os olhos. Eu também te amava. Mãe. Mas o amor muda quando precisa se defender. Desliguei. As mãos tremiam. Mas pela primeira vez. Não por raiva. Era o corpo a perceber o que o coração já sabia. O ciclo acabou. Fiquei sentada algum tempo, a olhar o nada. A sala estava mergulhada num silêncio limpo, diferente daquele que me acompanhou por anos. Era o som da ausência e da paz. Daniel voltou, segurando o seu urso de pelúcia, mãe. Estás bem? Estou. Ela zangou-se. Não. Acho que entendeu. Ele encostou a cabeça ao meu ombro. Tu não choras mais. Sorri. Porque agora, quando penso nela, já não dói. Só pesa um bocadinho. E o peso, eu sei carregar. O amor verdadeiro não é o que te prende. É o que te ensina a partir sem culpa. Dizem que o tempo cura tudo. Mas, às vezes, o que cura não é o tempo. É finalmente parar de sangrar. O primeiro domingo sem eles começou silencioso. Sem mensagens. Sem convites. Sem o barulho da culpa a bater a porta. Acordei cedo. A luz atravessava a cortina e dançava nas paredes. Uma luz leve. Limpa. Diferente. Fui à cozinha. Daniel ainda dormia. Abraçado ao seu urso. Fiz café. E pela primeira vez, o som da máquina pareceu música. O relógio marcava 5:30, a hora em que, antes, eu me arranjava para ir à casa da Lauren. Mas, desta vez, fiquei. E nesse ficar, havia uma liberdade que eu nunca tinha experimentado durante anos. Os domingos pertenciam à obrigação. Agora, pertenciam a mim. Quando Daniel acordou, entrou na cozinha de pijama, o cabelo todo despenteado. Hoje não vamos à avó? Perguntou. Não. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno. Genuíno, então podemos escolher o jantar. Podemos pizza, riu. Com queijo a mais, enquanto a massa dourava no forno. Daniel ligou a televisão. Escolheu um filme antigo, uma comédia boba, cheia de gargalhadas. Sentou-se ao meu lado, com uma manta sobre os joelhos. Durante o filme, ele encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou: Gosto mais deste domingo, por quê? Porque aqui ninguém é lixo. Essas palavras simples, puras, atingiram-me como uma oração. O que ele disse não era sobre o jantar. Era sobre o que deixamos de aceitar às vezes.
A verdadeira herança que deixas a um filho é ensiná-lo a não repetir as tuas feridas. Depois do filme, Daniel quis jogar. Jogamos dominó. Rimos das nossas próprias trapalhadas. E pela primeira vez, ouvi o riso dele sem peso. Era leve. Era inteiro. E percebi que, por tanto tempo, tentei construir uma família onde só havia ruínas, sem ver que a minha verdadeira família já estava ali. Ao meu lado. O tempo todo. No final da noite, quando o sol se escondeu. Saí para o quintal com uma chávena de chá. O ar estava frio, mas tranquilo. Olhei o céu. Pensei na minha mãe. Na Lauren. No Connor. Não com ódio, com distância. Como quem olha uma casa antiga que já não é lar. Mas parte da história perdoar não é voltar. É apenas deixar de carregar. Daniel apareceu à porta. Mãe. Estás a pensar na avó. Um bocadinho. Ela vai voltar. Talvez. Quando aprender o que é respeito, e se não aprender, então teremos espaço para quem saiba. Ele correu até mim e abraçou-me pela cintura, mesmo só nós dois. Sempre que for só nós dois, já é o suficiente. Ficamos ali. No escuro suave do fim de tarde. E pela primeira vez em anos, senti-me inteira. Não por causa do que conquistei, mas pelo que tive coragem de perder. Descobri que a paz não vem quando tudo se ajeita. Vem quando deixas de tentar ajeitar o que te parte naquela noite. Enquanto Daniel dormia, fui até ao computador. Abri o e-mail, nada novo. Nem mensagens. Nem cobranças. Nem desculpas. E pela primeira vez, o vazio da caixa de entrada não me causou medo. Causou alívio. Fechei o portátil. O reflexo do ecrã, apagando-se, mostrou o meu rosto, cansado, mas sereno. O rosto de alguém que finalmente pertence a algum lugar. Ao seu próprio. Família não é sangue. Família é respeito. E o amor, o verdadeiro, começa quando aprendes a ser tua casa.